Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos determinar uma fórmula para calcular o ângulo entre uma reta e um plano. Relembrando um pouco da aula sobre posição relativa entre reta e plano, podemos ter, basicamente, essas duas situações. A reta R é paralela ao plano alfa, como ilustra aqui essa primeira figura, ou a reta R é concorrente ao plano alfa, como ilustra aqui essa outra figura. Nós desejamos, então, definir como calcular o ângulo entre uma reta e um plano. Faremos da seguinte maneira. Se a reta R e o plano alfa são paralelos, então diremos que o ângulo entre elas é zero. Essa é a convenção que nós vamos adotar. Já se a reta R e o plano alfa são concorrentes, então diremos que o ângulo entre eles é igual ao menor ângulo determinado por eles. Como assim menor ângulo? Ora, uma reta concorrente a um plano determina com ele quatro ângulos, dois agudos e dois obtusos. Nós queremos, então, determinar o menor ângulo, ou seja, o ângulo agudo formado entre a reta e o plano. Lembrando que, no caso particular, onde a reta e o plano são perpendiculares, teremos quatro ângulos iguais a 90 graus. Considere, então, a reta R e o plano alfa concorrentes, como ilustra aqui nessa figura. Desejamos determinar o ângulo agudo entre essa reta e esse plano. No caso aqui dessa figura, esse ângulo θ. Como faremos isso? Uma estratégia conveniente é a seguinte. Nós vamos determinar o ponto de interseção entre a reta R e o plano alfa. Por esse ponto de interseção, nós vamos traçar uma reta perpendicular ao plano alfa. Como essa reta é perpendicular ao plano alfa, um de seus vetores diretores irá coincidir com um dos vetores normais do plano alfa. Desse modo, uma vez que nós conhecemos o plano alfa, nós teremos então um vetor normal para ele e, como consequência, um vetor diretor para essa reta perpendicular. Essa reta perpendicular e a reta R formarão um ângulo agudo, que aqui nós estamos chamando de β. Nós já vimos na aula anterior como calcular esse ângulo. Sabemos que o cosseno de β vai ser igual ao módulo do produto interno entre dr e Nα sobre o módulo de dr vezes o módulo de Nα. E o que isso nos ajuda a calcular o ângulo θ? Ora, o ângulo θ e o ângulo β são complementares, ou seja, eles somam 90 graus. Dos conhecimentos de trigonometria, podemos então dizer que o seno de θ será igual ao cosseno de β. Sendo assim, o ângulo agudo θ entre a reta R e o plano alfa é tal que seno de θ é igual ao módulo de dr interno em α sobre o módulo de dr vezes o módulo de Nα. Vejamos, então, o resumo do procedimento para calcular o ângulo entre uma reta e um plano, seja a reta R e o plano alfa. Temos que o ângulo θ entre R e α é tal que seno de θ é igual ao módulo de dr interno em α sobre o módulo de dr vezes o módulo de Nα, onde dr é um vetor diretor de R e Nα é um vetor normal de α. Observação. Esta fórmula serve para determinar o ângulo entre R e α, não importando a posição relativa entre eles. Ou seja, se a reta e o plano são concorrentes, nós já vimos que esta é a expressão para calcular o seno do ângulo agudo formado entre eles. Mas se por acaso você tomar uma reta paralela a um plano, você perceberá que o resultado dessa expressão será zero. Desse modo, qual é o ângulo entre o intervalo que vai de 0 graus até 90 graus, de tal modo que o seu seno é igual a zero? É exatamente o ângulo zero, como nós desejávamos, já que definimos que uma reta paralela a um plano alfa forma com ele um ângulo de 0 graus. Vejamos um exercício. Determine o ângulo entre a reta R e o plano alfa nos casos abaixo. Item A. A reta R tem a equação vetorial dada por x igual a 1, 2, 1, mais 1 mais raiz de 3, menos 1 mais raiz de 3, 2 vezes t, e α tem a equação geral, ou equação cartesiana, dada por menos x mais y, menos 2e mais 1, igual a zero. Item B. A reta R tem equações paramétricas dadas por x igual a 2 mais 5t, y igual a 1 mais 4t, e z igual a 7 menos 2t. E o plano alfa tem a equação vetorial dada por x igual a 1 menos 4, 5, mais 2 menos 3, 1, t, mais
menos 1, 0, 1, m. Vejamos a resolução do item A. Temos a reta R com essa equação vetorial e o plano alfa com essa equação geral. Um vetor diretor de R é dado por dr igual a 1 mais raiz de 3, menos 1 mais raiz de 3, 2. E um vetor normal de alfa é dado por Nα igual a menos 1, 1, menos 2. Desse modo, temos que o ângulo θ entre R e α é tal que o seno de θ será igual ao módulo do produto interno entre dr e Nα, que nesse caso ficará como 1 mais raiz de 3 vezes menos 1, mais menos 1 mais raiz de 3 vezes 1, mais 2 vezes menos 2, sobre o módulo do vetor dr e o módulo do vetor Nα, que nesse caso serão iguais a raiz de 1 mais raiz de 3 ao quadrado, mais menos 1 mais raiz de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, vezes a raiz de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos 2 ao quadrado. Fazendo todas essas continhas e as devidas simplificações, no final obtemos raiz de 2 sobre 2. Eu recomendo que você pause a videoaula neste momento para fazer essas continhas. Temos então que θ será igual ao arcosseno de raiz de 2 sobre 2, que é exatamente o ângulo de 45 graus. Aqui nessa parte, eu utilizei um conhecimento de trigonometria. Se você não se recorda da função arcosseno, é interessante que você faça uma revisão sobre ela. Observação: algumas pessoas usam a notação seno a menos 1 ao invés de arcosseno para representar a função inversa do seno. Inclusive, nas calculadoras científicas, geralmente encontramos a notação seno a menos 1 ao invés da notação arcosseno. Vejamos a resolução do item B. Temos a reta R e o plano alfa com essas equações. Um vetor diretor de R é dado por dr igual a 5, 4, menos 2. Precisamos agora determinar um vetor normal para o plano alfa. Um desses vetores será dado pelo produto vetorial entre os vetores diretores nesse plano, que nesta equação vetorial são dados por 2, menos 3, 1 e menos 1, 0, 1. Armando, então, o determinante da matriz que nos fornece o produto vetorial entre dois vetores, teremos que Nα será igual a este determinante e, fazendo as continhas, no final vamos obter menos 3, menos 3, menos 3. Sendo assim, o ângulo θ entre R e α é tal que seno de θ é igual a o módulo do produto interno entre o vetor dr e o vetor Nα, que nesse caso vai ser 5 vezes menos 3, mais 4 vezes menos 3, mais menos 2 vezes menos 3, sobre o produto entre o módulo do vetor dr e o módulo do vetor Nα, que nesse caso será igual a raiz de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado, vezes a raiz de menos 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Fazendo todas essas contas e as devidas simplificações, no final obtemos 7 vezes raiz de 15 sobre 45. Aqui eu recomendo que você pause a videoaula e refaça todas essas continhas. Temos então que θ será igual ao arcosseno de 7 vezes a raiz de 15 sobre 45 e, usando, por exemplo, uma calculadora científica, vamos obter que esse ângulo é aproximadamente 37,05 graus. Vejamos outro exercício. Determine os ângulos entre a diagonal de um cubo e suas faces. Vejamos a resolução desse exercício. A figura abaixo ilustra a situação. Temos um cubo e desejamos saber o ângulo formado entre a sua diagonal e suas faces. Devido à simetria desse sólido, tanto faz a diagonal que nós vamos escolher. No final das contas, vamos obter os mesmos ângulos. No caso da situação ilustrada nessa figura, precisamos determinar apenas o ângulo formado entre esta diagonal e a face frontal, a face direita e a face inferior deste cubo. E por que apenas essas faces? Na verdade, é devido à simetria dessa figura. O ângulo formado entre a diagonal e a face frontal será o mesmo que o ângulo formado entre essa diagonal e a face traseira. Já o ângulo formado entre a diagonal e a face direita será o mesmo que o ângulo formado entre essa diagonal e a face esquerda. E, por fim,
o ângulo formado entre essa diagonal e a face inferior será igual ao ângulo formado entre essa diagonal e a face superior. Para continuar a resolução, precisamos definir um sistema de coordenadas conveniente. Uma possibilidade é fazer como ilustra aqui nessa figura. Vamos considerar que as medidas das arestas desse cubo são iguais a A unidades de comprimento. Nesse sistema, perceba que uma das diagonais do cubo está contida na reta R, que passa pelos pontos A, A0 e 0, 0A. Um vetor diretor para R é dado por dr igual a 0, 0A menos A, A0, que é igual a menos A, A. Perceba que não precisamos encontrar a equação para essa reta, basta encontrar um vetor diretor para ela, já que, na expressão para calcular o ângulo entre a reta e o plano, precisamos apenas do vetor diretor da reta e do vetor normal do plano. Vamos agora determinar um vetor normal aos planos que contém cada uma das faces de interesse. Em relação à face frontal, perceba que um vetor normal seria N-alfa igual a 0, 0. Já em relação à face direita, um vetor normal seria N-beta igual a 0, A, 0. E, por fim, em relação à face inferior, um vetor normal seria N-gama igual a 0, 0, A. Já sabemos que dr igual a menos A é um vetor diretor de R. O ângulo θ1 entre R e a face frontal, que tem um vetor normal N-alfa igual a 0, 0, será tal que seno de θ1 é igual a o módulo de menos A vezes A mais menos A vezes 0 mais A vezes 0 sobre a raiz de menos A ao quadrado mais menos A ao quadrado mais A ao quadrado vezes a raiz de A ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Fazendo todas as continhas e as simplificações, obtemos no final raiz de 3 sobre 3. Já o ângulo θ2 entre a reta R e a face direita, que tem um vetor normal N-beta igual a 0, A, 0, será tal que seno de θ2 é igual a o módulo de menos A vezes 0 mais menos A vezes A mais A vezes 0 sobre a raiz de menos A ao quadrado mais menos A ao quadrado mais A ao quadrado vezes a raiz de 0 ao quadrado mais A ao quadrado mais 0 ao quadrado. Fazendo todas as continhas, novamente encontramos que isso é igual a raiz de 3 sobre 3. E, por fim, o ângulo θ3 entre a reta R e a face inferior, que tem um vetor normal N-gama igual a 0, 0, A, será tal que seno de θ3 é igual a o módulo de menos A vezes 0 mais menos A vezes 0 mais A vezes A. Isso tudo sobre a raiz de menos A ao quadrado mais menos A ao quadrado mais A ao quadrado vezes a raiz de 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais A ao quadrado. No final das contas, também encontramos a raiz de 3 sobre 3. Aqui eu recomendo que você pause a videoaula e refaça todas essas continhas. Podemos então dizer que os ângulos entre a diagonal de um cubo e suas faces são iguais a arcosseno de raiz de 3 sobre 3, ou seja, aproximadamente 35,26 graus. Esta aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Lembre-se também que você pode marcar se gostou ou não dessa videoaula. Por fim, se desejar, inscreva-se no meu canal.